Bom dia, pessoal. Vamos lá para o nosso cafezinho de hoje. Que bênção, né? Podemos ter mais essa oportunidade de tomar um cafezinho e estudando a palavra. Nós iniciamos o capítulo 2 do Tiago falando da fé, comparando-a com as ações de Jesus em relação ao convívio com as pessoas que nos rodeiam. Agora, dos versos 14 a 26, nós continuaremos falando sobre a fé, mas abrangendo outros parâmetros, comparando a nossa fé com as obras que realizamos. Quando pensamos em obras, nos leva sempre a algo que colocamos a mão para fazer ou desempenhamos na nossa vida diária. Mas a obra citada na Bíblia, no meu entendimento, compreende muito mais do que isso, abrangendo todo o nosso ser. No estudo passado, vimos a respeito da acepção de pessoas. Isto é apenas um sentimento para nós. Mas quando observamos a olhos humanos, mas quando olhamos aos olhos de Deus, nós podemos crer que ao não praticarmos a acepção de pessoas, tratando todos com igualdade, nós na realidade estamos praticando a obra que o Senhor propôs para que nós realizássemos. De nada adiantaria se eu ofertasse uma esmola, por exemplo, a uma pessoa na rua, e se não o tratar como uma pessoa igual a mim. Não adianta nada eu imaginar também de que, se eu ofertar, Deus estará me dando em dobro. Temos que ter a consciência que Deus é onipotente e não faz barganha com ninguém a respeito disso. Nós somos, às vezes, interpelados ou até criticados a respeito da entrega dos dízimos, por exemplo. Muitos até dizem que pagam o dízimo, e não é bem assim, pois Deus não precisa do nosso pagamento. Apenas devolvemos em forma de gratidão por todos os benefícios que Ele nos proporciona. Ah, mas que está enchendo o bolso do pastor ou do padre, né? A nossa missão é devolver o que o Senhor nos recomenda na sua palavra, para que a casa do tesouro haja mantimento para manter os necessitados. E não cabe ficar observando o que está sendo feito, pois um dia prestaremos conta ao nosso Deus do que vai caber a nós. E Ele vai julgar o que nós fizemos ou deixamos de fazer. Este ato ele deve partir de um coração grato a Deus por tudo o que Ele tem feito por nós. Temos que entender ainda que isso não é mérito nosso. Os méritos, eles são do nosso Deus, que nos concedeu a ponto de termos como ofertar para quem estiver precisando. Tem uma história que o saudoso reverendo Juscelino contava, entre várias outras histórias, de que uma pessoa mandou entregar uma cesta básica na casa de uma senhora, dando a seguinte recomendação: quando ela perguntasse quem foi que enviou aquela cesta, deveriam falar que foi Satanás. Ao chegar na casa, entregar a cesta, ela agradeceu e não perguntou quem foi que enviou. Ansiosos para ver a reação daquela mulher, eles perguntaram a ela se não queria saber quem foi que enviou aquela cesta. Pelo que ela respondeu: não, porque quando Deus manda, até Satanás obedece. Quando pensamos em enviar uma oferta para determinada pessoa, esse desejo foi plantado no coração pelo próprio Deus. Então, os méritos não são nossos. Tiago vai abordar, também a partir do verso 16, sobre a operosidade da fé e fala de uma pessoa que está faminta, de que me adianta, por exemplo, apresentar a ela a minha fé, falar como Deus me transformou, dizendo que Deus fez na minha vida, desafiando ela a ter uma fé como a minha e não contribuir de uma forma ou outra para saciar a sua fome. Quando a gente está com fome, até o raciocínio da gente fica meio lento, não é mesmo? Tanto a fé como as obras devem andar juntas. Você está com fome? Toma aqui um prato de comida, satisfeito? Agora quero lhe dizer que Deus pode mudar a sua história. Basta ter fé e fazer a obra que o Senhor determinou. Perceberam como tudo está interligado? Tiago
vai apresentar dois exemplos de servos do passado que foram instrumentos de Deus aprovados pela sua fé e obra. Abraão foi aprovado por Deus quando requereu em sacrifício seu único filho Isaque. Deus requereu dele aquela obra e ele não vacilou e estava a ponto de cumprir a obra que Deus havia designado. Por isso foi considerado o pai da fé. E podemos comprovar isso através de uma das falas de seu filho no caminho ao monte onde seria o sacrifício. Lá em Gênesis 23:7, que diz assim: quando Isaque disse a Abraão: Pai, meu pai, respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, cordeiro para o holocausto. E seguiram ambos juntos, demonstrando sua fé no Deus que ele servia. E todos nós conhecemos a história de que Deus providenciou um cordeiro para ser o sacrifício no lugar de Isaque. O outro personagem é uma meretriz chamada Raabe, e por ser mulher já era subjugada, ainda mais pela sua condição social. Como, com certeza, era desprezada por muitos, mas foi aprovada pelo Senhor pela sua obra em abrigar em sua casa os emissários que iam observar a terra e estavam sendo perseguidos, enviando-os por outro caminho. Não vou contar a passagem aqui como ocorreu corretamente, mas te recomendo a ler o livro de Josué, no capítulo 2, onde está citado este fato. A sua obra foi proteger aqueles homens da morte, e no coração manteve a fé de que eles eram servos de Deus. Tiago vai encerrar o capítulo 2 fazendo uma comparação a respeito da fé e da obra. Observe o verso 26. Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Se observarmos lá o momento da criação, quando o homem foi formado do barro, se Deus tivesse deixado daquele jeito, seria apenas um boneco, uma obra de arte, que serve apenas para enfeite. Mas observem o que diz Gênesis 2, verso 7. Então formou o Senhor ao homem do pó e da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Sem este fôlego de vida, certamente o homem não existiria. E quando Tiago faz essa comparação, é para que aqueles irmãos das igrejas a qual ele estava escrevendo tivessem este conhecimento de que uma coisa completa a outra. E graças a Deus que isso chegou até nós, e podemos ter essa percepção e demonstrarmos a nossa fé também nas obras. Veremos a operosidade da nossa fé quando nós agimos dentro deste parâmetro. Que Deus nos abençoe a apresentarmos a nossa fé regada com as obras que Ele nos determinou, mesmo? E eu gostaria de te dar um recadinho. Nós estamos iniciando o ano, né? E faça você também um canal de bênção para outra pessoa. Não deixe de transmitir este vídeo para o seu amigo, a pessoa que você conhece. Não para que venha recurso para mim, que eu nem sou cadastrado para isso, mas que a palavra de Deus seja pregada. Que Deus nos abençoe, tá bom? E vamos continuar, né, tomando o nosso cafezinho e estudando a palavra. Tchau, pessoal, e até domingo que vem, se Deus assim nos permitir.